Hoje pode parecer difícil acreditar, mas houve um tempo em que a Enron era considerada uma das empresas mais brilhantes da América. Ela chegou a ser a 7ª maior corporação dos Estados Unidos. Prometia revolucionar o mercado de energia, transformar a forma como eletricidade e gás eram negociados e criar um novo tipo de mercado global. Investidores, políticos e analistas acreditavam que estavam diante de um gênio corporativo, mas havia um problema. Por trás da imagem de inovação, existia algo muito mais sombrio: mentiras, fraude, manipulação e um dos maiores escândalos corporativos da história. Esta é a história de como uma empresa levou 10 anos para atingir 60 bilhões de dólares em valor e menos de um mês para colapsar completamente. Esta é a história da Enron. A Enron começou como uma empresa de distribuição de gás natural. Seu fundador, Kenneth Lay, vinha de uma família humilde. Seu pai era pastor batista, e Lay cresceu acreditando que o sucesso era o caminho para escapar da pobreza. Com um doutorado em economia e conexões políticas em Washington, Lay ajudou a impulsionar a desregulamentação do setor de energia nos Estados Unidos. Isso abriu uma nova oportunidade. Em vez de apenas vender energia, a Enron poderia negociá-la como um ativo financeiro. E assim nasceu a visão que transformaria a empresa: transformar energia em mercado financeiro. Nos anos 90, a Enron se reinventou. Sob a liderança de Jeffrey Skilling, a empresa começou a negociar contratos de energia como se fossem ações. Gás natural, eletricidade, banda larga, até mesmo o clima. Sim, a empresa chegou a vender contratos apostando na temperatura ou na quantidade de chuva. Para Wall Street, isso parecia genial. O preço das ações disparava ano após ano. A Enron se tornou a queridinha do mercado financeiro. Mas havia um detalhe que quase ninguém percebeu. Grande parte dos lucros não existia de verdade. Jeffrey Skilling introduziu um sistema chamado Mark-to-Market Accounting. Esse método permitia que a empresa registrasse lucros futuros como se já existissem. Se a Enron assinasse um contrato que poderia gerar 50 milhões de dólares ao longo de 10 anos, ela registrava todo o valor imediatamente em seus livros, mesmo sem receber um único dólar. Isso criava a ilusão de crescimento constante, e quando os projetos falhavam, as perdas simplesmente eram escondidas em empresas fantasmas criadas pelo diretor financeiro Andrew Fastow. No papel, a Enron parecia cada vez mais lucrativa. Na realidade, o buraco financeiro crescia rapidamente. Dentro da empresa, a cultura era brutal. Funcionários eram avaliados constantemente. Todo ano, os piores 10% eram demitidos. A mensagem era clara: ganhe dinheiro ou saia. Executivos trabalhavam 18 horas por dia, competindo entre si para gerar lucros cada vez maiores. O risco era celebrado, a ganância incentivada. E enquanto os bônus milionários eram distribuídos, ninguém parecia questionar o que realmente estava acontecendo. No final dos anos 90, a Enron encontrou uma nova oportunidade. O mercado de energia da Califórnia havia sido desregulamentado. Os traders da Enron descobriram uma forma de manipular o sistema. Eles retiravam energia do Estado, criando escassez artificial. Depois, revendiam essa energia por preços muito mais altos. O resultado: apagões em toda a Califórnia. Enquanto milhões de pessoas sofriam com a falta de eletricidade, os traders da Enron comemoravam seus bônus. A crise custou 30 bilhões de dólares ao estado da Califórnia. Apesar do sucesso aparente, algumas pessoas começaram a fazer perguntas. Uma jornalista da revista Fortune, Bethany McLean, tentou entender algo simples: como exatamente a Enron ganhava dinheiro. Curiosamente, ninguém conseguia explicar, nem mesmo os executivos. Pouco depois, a Comissão de Valores Mobiliários americana iniciou uma investigação. E então, a verdade começou a aparecer.
Bilhões em dívidas escondidas, empresas fantasmas, manipulação contábil em escala massiva. Em 2001, tudo começou a desmoronar. Investidores entraram em pânico, as ações despencaram. Em questão de semanas, a empresa que parecia invencível entrou em falência. Foi uma das maiores falências da história americana. O impacto foi devastador. Mais de 20 mil pessoas perderam seus empregos. Muitos funcionários tinham todas as suas economias investidas nas ações da empresa. Quando a Enron caiu, eles perderam tudo. Enquanto isso, executivos venderam centenas de milhões em ações antes do colapso. Jeffrey Skilling foi condenado a 24 anos de prisão. Andrew Fastow recebeu 10 anos após colaborar com a justiça. Kenneth Lay foi condenado por fraude, mas morreu antes de receber sua sentença. O escândalo da Enron revelou algo profundo sobre o sistema corporativo. Durante anos, analistas, bancos e investidores preferiram acreditar na história, em vez de questionar os números. A empresa tinha um lema curioso: Ask Why. Pergunte por quê. Mas durante sua ascensão meteórica, quase ninguém fez essa pergunta. E talvez essa seja a verdadeira lição da história. Quando uma empresa parece complexa demais para ser entendida, talvez seja exatamente aí que devemos começar a perguntar: por quê? Curta, comente e compartilhe para postarmos mais vídeos.